Chegamos ao antepenúltimo episódio da segunda temporada de Solo Leveling, onde tivemos a grande aparição do Rei Formiga-beiro massacrando os caçadores Rank S. Cara... eu só vi cabeças rolarem. Cara... eu piscava, era uma cabeça. Não, eu tava com medo da minha começar a rolar. Eu tava assim, já preocupado, tá ligado? Se não ia acontecer em mim também. Cara, coitada, tia rainha, hein? Pô. Só chegou aqui, ó. Só um chega pra lá. Doeu, hein? Caraca, aquilo ficou muito bem legal. Ficou muito bem legal, é isso aí, não é bem animado, ficou muito bem legal. Vamos falar desse episódio agora, não antes de você deixar o seu like aí embaixo e conferir a subscrição nesse canal pra não perder os vídeos que estão saindo toda semana comentando a segunda temporada de Solo Leveling. Começamos então com os caçadores Rank S dentro da caverna tentando eliminar as formigas. Essa foi uma parte legal, não só porque toda a primeira metade desse episódio foi pra engrandecer os caçadores. Foi um cenário de otimismo, até que eles conseguissem derrotar a formiga rainha. Eles chegando lá, já falando, essas formigas tão mais resistentes, mas ainda assim cada uma nível Rank S, mas elas não são tão lá essas coisas, tamo lidando. Tamo lidando. Só que da metade pro final é quando a coisa descarrilha completamente. Não, é quando a coisa começa a desandar e vai degradar, vai regredindo de uma forma muito drástica. Quando tu olha e tu fica tipo, cara, vai todo mundo morrer. Não vai dar não. Então vamos lá, parte por parte. Temos então os caçadores Rank S lidando com as formigas dentro da caverna. Temos, por exemplo, alguns destaques aqui que eu queria notar desse episódio. Primeiro, o Baek tomando a liderança ali do grupo, né? Bem legal. Ele pela habilidade ocular dele, sensorial, de felino dele, né? De felino. Eu senti que ele estava usando o Byakugan. Exato, né? Hora. Aquela habilidade felino dele, ele conseguindo identificar onde é que estavam as formigas, onde é que estava a formiga rainha, ele assumindo a liderança ali na hora, foi da maneiro. Equipe, Só que em contraste, olha só que interessante, não foi ele, por exemplo, que tava tomando, digamos, a liderança mais pro final do episódio. Não, porque o último que tava ali mais de pé, em melhores condições, era a arma suprema. Sim, era o Choi. Ele que tava lidando com o resto no final do episódio. Sim, então isso foi legal. E o Baek, ele pela primeira vez no anime, ele apresenta pra gente a sua forma final. De leão embranquecido, né? Ali, né? Nossa, que forma foda. E pouquíssima gente vai lembrar que no começo do primeiro episódio da primeira temporada, ele quase mostrou essa forma pra gente. Ele já tava tipo... já tava ficando com a pelagem dele embranquecida. Mas ele não entra nessa forma final. Ele sempre fica naquele meio termo. No meio termo, na versão até ali na transicional. Luta lá, contra os rankings S, ele também fica naquele meio termo. Tipo, vou ficar meio peludo branco aqui, peludo branco aqui, mas não tô, mas também não vou mostrar tudo. É isso. Mas agora ele mostra finalmente, então a gente já vê um pouquinho mais do cara em ação, né? Não só isso, mas também temos ali o Choi, principalmente, cara. Ele usando o poder de fogo dele, como eu falei no vídeo passado. Dragão de fogo, é muito foda. Efeito de poder de fogo, assim, se for bem animado, você já... cara, é extremamente cativante. Já fica muito bem feito. Eu até fiquei pensando, será que eles vão fazer bem feito? Mas aí tem as explosões. As explosões de fogo pra lá e pra cá não precisa de muito pra gente se encantar. E ele também é um cara estiloso, então combina perfeitamente com ele. E foi sensacional essa parte no episódio, cara, tu vibra. Eu tava lá, eu tava tipo, meu Deus, que foda. Aumenta mais o som, meu Deus. E tu vê assim de longe as explosões, bom. Então as formigas voando pra tudo quanto é lado, sabe? Muito foda. Até a cena de flecha lá do cowboy Bebop, não é? Cowboy Bebop. Do cowboy lá, não lembro o nome dele. Sim. Cara, muito massa. Eu senti até que eu tava num RPG naquele momento, porque eu jogava de arqueira. E daí tem um golpe que tu joga um monte de flecha pra cima e elas caem pra baixo. Óbvio, né? É o que acontece. Uma hora elas vão cair para baixo. Se tudo der certo, elas vão cair para baixo. Cara, eu achei muito massa a animação. Expandiram a batalha, né? Assim, em relação ao manhwa. Falei certo? Falou? Tá certíssimo. Nota 10. E além disso, tivemos também, né, o Healer Rank S, ele também cumprindo o seu papel, foi bem legal, principalmente no momento em que os caçadores, eles começam a sofrer a primeira ameaça ali é pelo veneno da formiga rainha, se eu não me engano. Nossa, e ele já fica assim, começando a derreter e de repente eles já voltam. É engraçado porque a gente esquece que ele tá também no campo de batalha. Porque e aí quando eles começam, é não precisar ser usado. Exato. Só que quando precisa que ele seja, que ele entre em ação, aí a gente lembra que ele existe na cena, né? E os caras voltam assim inteirão pra batalha. Exato. Isso foi top demais. Aí temos o momento onde eles conseguem chegar até a formiga rainha e a Cha-Rain tem o seu grande momento nesse episódio. Cara, que cena, hein? Nossa! Ela é uma deusa. Cara, foi lindo, lindo. Ela ali passando pelas patinhas da formiga rainha, dilacerando tudo e depois ela descendo, pá!
e dando a espadada final pra cortar a cabeça da rainha. Nossa, não, e até o healer naquela hora, né? Opa, deixa eu dar um buff Sim, uma ajudinha ali, né? Ela fica mais rápida ainda. Nossa, sensacional. Foi muito foda. Absolute cinema. E ela desce, assim, já, tipo, naquele cansaço, assim, cara, Suada. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. E o que é top. engraçado, sabe o que é? É que ela é a última a entrar em ação, a ter o seu grande momento contra a Formiga Rainha, e a primeira a cair pro Rei Formiga. Nossa, mas... Então dá um contraste muito grande, você vê que foi legal? É justamente por isso que ela é a primeira a cair. Porque ela vai lá, ela Sim, mata ela é a rainha, responsável. Ela é a responsável, exato. Aí o Beiro já olha pra cara dela. Ele entra, ele come a cabeça da rainha pra adquirir o conhecimento dela, e daí ele, opa, foi essa vadia aqui que matou a minha mãe? Ah, eu vou dar um pum nela. Não, e poderia ter feito mais. Graças a Deus que foi só um empurrão ali, né? Imagina se tivesse... Não, só um Não, poderia ter sido pior. Que deve ter fraturado todas as costelas dela, enfiou tudo aí no pulmão, esmagou. Mas ela poderia ter morrido logo de cara, esse é o ponto. Poderia ter perdido a cabeça. Poderia, que nem aconteceu com outro cidadão, que a gente, com o Healer, que a gente já vai comentar. E aí, a partir da metade... Não, e sabe o que é mais engraçado? É que no momento em que eles estão derrotando a Formiga Rainha, eu senti que apesar da gente estar tendo uma música, uma trilha sonora de ação, eu também senti ao mesmo tempo que a música, ela transparecia uma certa melancolia. Cara, porque a gente sabia o fim que aquilo ia ter. Era uma fagulha de esperança, mas a gente sabia que tudo estava destinado ao fracasso. Na verdade, enquanto eles estão lutando com a rainha, tem certos momentos que não tem nem música, né? E eu acho aquilo muito interessante, porque eu fico... Cara, realmente, é um momento de tensão pura. Eles estão passando para nós a sensação dos caçadores que eles estão lá. Que é só o barulho deles e da formiga. Tem o barulho enquanto eles estão lutando contra os soldados e tudo mais, a guarda real. Mas quando chega só a rainha... o barulho cessa. Mas aí quando começa a ação de verdade, óbvio, aí tem música a todo momento, mas é uma música melancólica. É sensacional. Aí que entra o Rei Formiga Beiro. Muita gente tava reclamando, inclusive a gente também questionou isso, aquele frame do episódio passado, onde o Beiro ele nasce e logo depois ele aparece com aquela aparência azulada que não caracterizava exatamente o que ele era no material original. E foi um frame com um detalhamento muito escasso, sabe? Muito precário. Eu falo por mim, eu continuo achando que o detalhamento do Beiro tá bem escasso. Sim, assim, nesse episódio pra mim tá perfeito. Agora, eu achei sensacional. Claro, é um pouco menos do que o manhwa, mas assim, o anime pra mim não deixou a desejar em momento nenhum nesse episódio. O anime não deixou a desejar. Eu achei que, tipo, eles conseguiram melhorar a batalha em níveis extraordinários. Ficou espetacular aquela luta. Mas ainda assim, a caracterização do Beiro, eu sinto que em questão de detalhes, ele tá menos detalhado que o manhwa. Mas eu achei que não pecou em momento nenhum. Assim, eu acho que no episódio passado, aquele frame dele azulado, assim, nascendo e dando aquele gritão, pra mim, nem precisava existir como não existia no material original. Mantinha a aura do Beiro, assim, oculta no episódio passado e só revelava o frame dele agora com esse episódio, que é onde ele realmente aparece com aquela aparência preta dele. Sim. Tanto que eles falam, a formiga preta aqui apareceu. E ele, cara, da exata mesma forma como no manhwa ali, ó, aquela aura e aquela presença absurda. Não, ele tá absurdo. Tipo, o pessoal que consegue sentir o cheiro, no caso do Shahrain e o outro lá do gelinho que morreu também. Nossa senhora, os dois, tipo, ficando... vomitando praticamente, né? Porque, meu Deus, começa que cheiro a passar mal. podre é esse. Começa a passar mal. E aí que começa, meu amigo, o massacre. Nossa. O Beiro vai logo de cara na Shahrain ali, ó. Só na sequência. Bem na costela ali, ó. Só na costela. Porque ela desaparece da câmera. Sim, ela desaparece depois. Aí, logo depois, a gente vê o tanker do escudo ali, tendo o seu escudo quebrado junto do seu braço. O escudo dele é quebrado e o braço é arrancado. Não é que o braço é quebrado, ele é arrancado junto. E daí ele fica tipo, cara, eu já tô em movimento, vou tacar a lança aqui. E o outro braço some também. Aí a gente vê o Baek indo pra cima e também sendo completamente dilacerado. E isso foi interessante porque o próprio Baek, ele tem essa aparência bestial. Então, ele sendo dilacerado igual um animal também foi muito simbólico. Foi um detalhe interessante. Foi. Aí depois a gente vê o cara do arco e flecha que tenta alguma coisa no maior fracasso do mundo. O Choi tenta antes, na verdade. E daí... o Choi também, ele tenta alguma coisa também. Ele também é cortado ali. A gente até fica na dúvida se ele foi cortado no meio, mas não foi. Eu fiquei com medo. Pô, não poderiam fazer isso. Não, e outro detalhe antes que eu esqueça. Cara, toda essa queda dessa galera assim acontecendo de forma sequencial impacta a gente principalmente porque esse grupo de personagens,
eu acho que é um dos poucos personagens em Solo Leveling que a gente conseguiu se apegar minimamente. Então, assim... É porque a gente tem contato com eles, Exato, né? tem algum contato com eles ao longo da história, então a gente vendo eles caindo, cara, são os poucos personagens que a gente se importa e que a gente sente eles caindo agora nesse episódio. O que menos a gente se importaria dos que estão lá é o arco e flecha. O do escudo, pelo menos, ele era carismático. Ele era carismático. Não, realmente, o de arco e flecha e o tanque... Eles não sabem nem o nome dele. Até o healer, ele... O healer era legal. Tu se apega muito ao healer, porque ele vai lá, ele não queria estar lá. Sim, tem um plotzinho em volta dele. Então você se importa muito com o healer. Sim. Inclusive, né, ele logo depois é o que também é a vítima do Beru. A gente vê... Cara, foi sinistro, assim. Primeiro, na verdade, a gente vê o cara o cowboy do arco e flecha, ele sendo salvo pelo tanque, que tinha tido o seu braço arrancado, mas ele aparece de novo. Aí você fica, opa, caraca, o cara foi rilado. Ele aparece já, tipo, já cara, gigantão assim. Enquanto o meu healer estiver aqui... Tá garantido. E ele, né, sim, igual o Hulk, né? Também, pra lá e pra cá. E aí, pô, você fica, pô, vai ter esperança a batalha. Não. Aí o healer que tá usando a camuflagem dele ali só é atravessado por trás e a gente é colocado pra ver a cena em primeira pessoa, dele olhando pra baixo. E aí depois muda o ângulo pro ângulo contrário, só a cabeça dele sendo devorada. Cara, aquilo foi foda. Ele aprende a falar. E pois ele fala logo as últimas palavras do healer, né? Que exatamente. É tipo, Baek. Fuja. Cara, foi foda aquilo. Isso foi tenso. E aí o Baek acaba sendo enforcado ali também. A besta ali, né? E no fim, o Beru decide deixar a galera lá e ir atrás do verdadeiro rei. Deixar a galera lá quase morta, né? Deixou a galera ali, né? Primeiro foi só um aviso. E ir atrás do verdadeiro rei. E é quando ele vai até o homem Goto-Ryuji do lado de fora da caverna. Vamos chegar nesse ponto do encontro entre os dois. Mas primeiro só um detalhezinho que é em relação à treta Coreia e Japão, que a gente comentou no vídeo passado, mas vale a pena aqui retomar, só porque esse episódio também sofreu por conta disso também, né? A gente comentou no vídeo passado que o Goto-Ryuji, ele foi não só bufado pelo anime pra parecer mais poderoso, e eu justifiquei que seria pelo fato do cara ser um personagem novo, e o anime querer estender o hype em cima dele, né? Justo. Fazendo ele ficar ali meio nivelado com o Sung Jin-woo, mas também o anime ter transformado ele num cara mais bonzinho em comparação ao manhwa. É aquilo que a gente falou no review passado, né? As falas estão todas lá, mas a expressão facial muda. E outro exemplo que você tinha me lembrado antes da gente começar a gravar é o Goto, ele também falando dos próprios aliados ali, né? Nossa! Que tinham tido as cabeças deles arrancados e no anime ele fica, não, depois a gente vai ver aqui pra ajudar eles e tal, e no material original ele tá tipo, não... foda-se. Tá, depois a gente vê isso aí, né? Ele tem um descaso maior com os próprios aliados. Tanto ele até comenta lá, falando com o presidente, né? Se eles morreram é porque eles eram fracos, a gente não precisa deles. Só que assim, no material original, ele tá literalmente cagando pro pessoal. Ele só quer, vamos evacuar e foda-se esses corpos. Agora, no anime, não. Eles deram uma amenizada pro próprio Goto, né? E aí, finalmente, temos o Beru aparecendo diante do Goto-Ryuji e a gente vê, na verdade, assim, a única coisa que a gente vê primeiro, né? É o Beru perguntando se ele era o rei, o Goto dizendo, eu achei muito engraçado isso. Sim, eu sou o rei. Como assim, cara? E aí, a única coisa... Mas assim, não tá errado, né? Daquela ilha, ele é o mais forte. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu colocaria a Cha acima dele, né? Mas e aí? O Goto, pelo menos, ele conseguiu perceber que o Beru tava vindo. Sim, ele teve essa pequena reação. Mas a Cha já tava meio cansada. Ela tinha acabado de derrotar a fucking boss da sala, né? Porém, a única coisa que temos da luta entre eles é, primeiro, o Goto-Ryuji sentindo medo do Beru ali e relembrando do Sung Jin-woo nessa hora. E a única coisa que temos é a espada dele sendo quebrada antes da cena cortar de volta para a cena de dentro da caverna. Ou seja, não vai ter jeito de jeito, não vai ter jeito nenhum, basicamente. Morreu, caiu igual bosta. Voltamos então para dentro da caverna, onde vemos os caçadores Rank S ali ainda tentando lidar com o resto das formigas que entraram de volta na caverna, até que temos a aparição do exército de sombras do Sung Jin-woo chegando para salvar o dia. Nossa, e finalizando com o Sung Jin-woo lá em cima do telhado. Trocar. Nossa, aquilo foi foda. Eu só não entendi por que os prédios estavam passando rápido. Não, porque a câmera tava fazendo uma panorâmica, por isso que tava girando ali. Eu fiquei pensando, nossa, tô ficando
tonta aqui, parece que o Jin-Woo, ele tá dentro de um carro, porque os prédios estão passando, não tô entendendo. E o episódio termina dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, não esquece mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. E agora, caso você tenha perdido os vídeos que saíram de Solo Leveling durante essas últimas semanas, esses vídeos vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau!